Missão dada, aqui é missão cumprida. Então, vocês pediram para eu fazer um vídeo para falar como que a gente deve estudar para o PTE e aqui eu estou. Primeiro, vamos dividir esse vídeo aqui em duas partes. A gente vai falar sobre a consistência primeiro e depois eu falo sobre como organizar o seu tempo de estudo, tá? Então, primeiro sobre a consistência. É muito importante a gente levar em consideração que a prova do PT, ela é uma prova bem diferente de tudo que a gente já fez antes, todas as provas que a gente já fez antes, e que ela tem 20 questões diferentes e são completamente diferentes entre elas, tá? Algumas podem ser parecidas no sentido de você ter que fazer a mesma função de, eu preciso anotar aqui o que está falando numa lecture, mas a sua entrega vai ser diferente. Uma vai ser escrita, outra vai ser falada. Então, são 20 questões completamente diferentes. E por serem questões que você provavelmente nunca fez antes na sua vida, você nunca teve que antes na vida fazer uma prova, é que você tem que ouvir alguém falar uma frase, você tem que repetir exatamente aquela frase, o jeito que a pessoa falou. Então, são coisas que a gente precisa reabituar o nosso cérebro a estar fazendo. Por isso que a consistência é muito importante. Se você está numa reta final de prova, o que eu indico o aluno a fazer é 2 semanas antes da prova, tem que ter estudo todo dia. Pode pular final de semana, tá tudo bem. Eu também não quero ninguém. Aquele outro vídeo que a gente fez, né? A gente tem que ter o equilíbrio também para o nosso tempo de estudo, porque é muito importante a gente ter, dentro do tempo de estudo, o tempo de descanso. E durante um dia que a gente vai estudar, também ter ali o momento de relaxar, de espairecer, de fazer uma outra atividade, porque a gente até volta melhor para a atividade do estudo. Então, a consistência de segunda a sexta, ou não sei se você trabalha de segunda, terça, de quinta, de quarta, domingo, o que for, mas precisa ter aquela consistência durante aquela reta final, especialmente. A consistência e o tempo de estudo vai depender de você. Eu não sei se você tem 1 hora por dia para estudar, eu não sei se você vai tirar 2 semanas off do seu trabalho para poder enfiar a cara no estudo e fazer a prova, mas você precisa, seja lá qual for o seu planejamento, ele precisa ter uma consistência. Então, se eu vou estudar 3 horas por dia, você vai estudar ali todo dia aquelas 3 horinhas, ou 3 horas, 2 horas, 1 hora e meia, enfim, vai sempre mantendo ali dentro da sua possibilidade o seu tempo de estudo, lembrando de trazer o equilíbrio para isso também. Isso é muito importante. Agora vamos para o ponto 2. Tá. Eu falei só sobre quem está 2 semanas antes. Então, se você está 1 mês antes, 2 meses antes, uma pessoa super organizada e está querendo começar os estudos bem antes, é muito importante você trazer essa consistência e você pode fazer isso com menos tempo de estudo. Você não precisa ficar estudando tanto, 4, 5, 6 horas por dia. Você pode fazer um estudo a longo prazo de 2 horas por dia, de 1 hora e meia por dia, de novo, dentro da sua possibilidade. Agora, como que a gente organiza esse tempo de estudo? É muito importante a gente entender que, além de serem questões muito diferentes, elas são questões que pontuam completamente diferente e elas têm peso diferente. Então, você vai fazer uma questão que pode te levar até 20 minutos, que vai te dar 10 pontos se você acerta tudo naquela questão, e você pode fazer uma questão que vai te demorar 3 minutos, sei lá, e você vai ter quase que 45 pontos, quase 50 pontos com aquela questão. Então, dá para perceber que o tempo que você investe no estudo da questão não significa, para fazer a questão, não significa que é o tempo que você tem que investir no seu momento de estudo. Isso é muito importante a gente entender. Então, existem aquelas 4 questões principais, né, que eu chamo as top 4, que são as principais do PTE. Se você fosse para a prova, fizesse só elas e fosse embora, você tem a grande chance, se você conseguisse gabaritar, de tirar mais de 50% em todas as bandas da prova, tá? Lembrando que o máximo no PTE são 90 pontos, então 50% são 45 pontos. Essas 4 questões são extremamente importantes e são de peso gigantesco. Então, a gente precisa ter essas 4 questões no nosso treino todo dia. Pode ser que você não goste de estudar todo dia as 4, então você troca. Primeiro dia, você vai estudar a questão A e a questão B. No dia 2, você vai estudar a C e a D. No 3, você volta para a questão A e B, e assim por diante. Se você não lembra quais são essas top 4, eu vou falar aqui rapidinho, mas tem um outro vídeo meu que eu falo mais em detalhe da questão da pontuação delas e como é importante você entender essa pontuação, mas as top 4 são o Read Aloud, que está no Speaking, o Repeat Sentence, que também está no Speaking. Aí, qual que é a do Writing? Nenhuma. Então, se você pulou o Writing perfeito, não tem nenhuma questão no Writing, que é muito importante. E aí, a terceira questão, a gente vai estar no Reading, que é o Reading and Writing, Fill in the Blanks.
E a quarta é o Write from Dictation, que está lá no Listening. Então, essas são as mais importantes da prova e são elas que a gente tem que treinar todo santo dia durante o nosso estudo, durante o nosso preparo para a prova. Além disso, é muito importante a gente conseguir administrar o restante do tempo com as outras questões que não são tão importantes assim, mas tem que entender o peso delas. E aí, com o peso delas, você vai conseguir administrar o tempo de sobra. Então, vamos dizer que se você tem 2 horas para estudar por dia, você dentro dessas 2 horas, 1 hora vai ser estudando essas top 4. A outra 1 hora você vai ter que dividir em grupos diferentes e conseguir ir botando as outras questões de acordo com o peso delas. Eu lá no Ace PT, eu divido elas em 4 grupos. A de 5 estrelas, que são essas top 4, né? Que são essas 4 que eu falei o nome para vocês. E depois as outras 3, que são as de 3 estrelas, 2 estrelas e 1 estrela. Ué, Michelle, você pulou as 4 estrelas? Sim, pulei. Que é justamente para o aluno entender o abismo que existe de pontuação entre a questão que mais pontua e o segundo grupo de questão que mais pontua. Existe um abismo muito grande. Essas 4 te dão mais de 50% da prova. Então, nenhuma outra questão reúne. Se a gente pega todas aquelas outras e reúne, elas vão ter a mesma pontuação que esse primeiro grupo. Então, não tem como dizer que esse segundo grupo é 4 estrelas. Não é. Eles são 3 estrelas. Então, a gente precisa entender bem essa diferença para trazer. Então, só fazendo um recap aqui, a gente precisa de consistência no nosso estudo. Então, você vai manter um padrão de 1 hora de estudo por dia? Vamos manter de segunda a sexta esse padrão. Se você gosta de estudar sábado, estuda sábado, não tem problema, mas eu acho que pelo menos um diazinho, né? A gente precisa ter off para descansar, não ver aquilo, para a gente voltar no início da semana seguinte renovado para começar aquele estudo novamente. E a questão da importância de como dividir o nosso tempo de estudo. Não é de acordo com o tempo que a gente demora para fazer a questão e não é de acordo com o tempo que é dado na prova. É de acordo com a importância de cada uma dessas questões. É isso. Eu espero ter ajudado vocês com essa dica. Me conta aqui se vocês ajudaram. E qualquer sugestão de vídeo, como sempre, é só dizer aí que a gente faz.